Continuamos então com a resolução das questões aí da sua prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, aí envolvendo textos literários. Já fizemos 3 questões fundamentais, 3 questões top, e vamos fazer mais algumas questões complementares agora do teu simulado. E agora eu peço para que você que está acompanhando lá vá até a questão de número 9, em que aparece um fragmento do Guarani, do José de Alencar, a obra que mais sucesso fez no romantismo brasileiro lá no século XIX. A grande história de amor entre o Peri, o índio, aí agora, e a Cecília, ou simplesmente Ceci, filha do grande fidalgo português Dom Maris, né? Então, olha só, aparece no texto aqui agora, o texto vem agora em algumas aspas, aqui já vamos explicar melhor, até pela leitura você vai perceber. Enquanto o sol alumiou a terra, caminhamos. Quando a lua subiu ao céu, chegamos. Combatemos como goitacás. Toda a noite foi uma guerra, houve sangue, houve fogo. Quando Peri abaixou o arco de Ararê, não havia na taba dos brancos uma cabana em pé, um homem vivo, tudo era cinza. Veio o dia, iluminou o campo, veio o vento e levou a cinza, até um tanto quanto poético, né? Peri tinha vencido, era o primeiro de sua tribo e o mais forte de todos os guerreiros. Sua mãe chegou e disse: Peri, chefe dos goitacás, filho de Ararê, tu és grande, tu és forte como teu pai, tua mãe te ama. Os guerreiros chegaram e disseram: Peri, chefe dos goitacás, filho de Ararê, tu és o mais valente da tribo e o mais temido do inimigo. Os guerreiros te obedecem. As mulheres chegaram e disseram: Peri, primeiro de todos, tu és belo como o sol e flexível como a cana selvagem que deu teu nome. As mulheres são tuas escravas. Guerreiro branco, Peri, primeiro de sua tribo, filho de Ararê, da nação Goitacá, forte na guerra, te oferece o seu arco. Tu és amigo. O índio terminou aqui a sua narração, então ele estava citando o que foi dito sobre ele. Veja que ele foi consagrado, ungido, reconhecido como grande líder, né? Enquanto falava, um assomo, né, de orgulho selvagem, da força e da coragem, lhe brilhava nos olhos negros e dava certa nobreza ao seu gesto. Embora ignorante, filho das florestas, era um rei, tinha a realeza da força. Belo texto do nosso José de Alencar. Bom, então vamos, antes de mais nada, falar um pouquinho sobre a figura do índio no romantismo brasileiro lá no século XIX. Então, fundamental para você saber, o índio era o herói nacional, aquele ser autenticamente nacional, representava aquele ser que era o mais autenticamente brasileiro. Então, o orgulho da nossa nação, quase como se fosse um mascote. Veja que o romantismo veio com a nossa independência em relação a Portugal. Então, precisávamos eleger um herói nacional. Só com um detalhe, esse índio era uma figura um tanto quanto idealizada, o retrato não era assim totalmente fiel, era um tanto quanto idealizado. Então, o índio, na verdade, aqui ele vai parecer mais, às vezes, um cavaleiro medieval. E aqui está o que eu chamo de uma grande contradição do romantismo. O índio tinha que ser o autenticamente nacional. Aí, então, o orgulho da nação. Mas por ser tão idealizado, aliás, era o romantismo, né? Então a força do sentimento, da imaginação, esse índio, repito, parecia mais um cavaleiro medieval europeu do que provavelmente um indígena, de fato, brasileiro. E o porquê disso é curioso. Lá na Europa também, gente, houve aquela coisa no romantismo, lá no final do século XVIII, início do século XIX, também houve no romantismo europeu aquela ideia de você buscar um herói nacional. O que os românticos europeus fizeram? Voltaram para a Idade Média, para a figura daqueles cavaleiros medievais, aqueles cavaleiros cruzados, né, que lutavam, viviam, morriam por nobres ideais, Ivanhoe, né, que mais? Aí o Sir Walter Scott, né, gente lá escrevendo na Inglaterra, que mais? Alexandre Dumas, pai e filho, gente na França, você pega o Alexandre Herculano em Portugal, né, então até o próprio Camilo Castelo Branco. No Brasil, não tivemos Idade Média. Quais eram as opções? Nós tínhamos o branco, mas o branco era autenticamente europeu, não servia. O negro não podia ser, porque o negro era escravo, era mão de obra escrava e ainda o quê? Originário da África. Sobrou o índio, mas o que se faz? Pinta-se este índio com tintas mais idealizadas. É o famoso, se só tem tu, vai tu mesmo, né? Então podemos até exemplificar assim, ó. Então há no romantismo brasileiro mais ou menos quase que uma espécie assim, ó, de fusão agora das imagens. Então, um ser que é meio índio, meio cavaleiro medieval. Então você tem no romantismo brasileiro esta fusão. Então esse índio traz muito do cavaleiro medieval europeu. Bom, ditas essas coisas, agora vamos à questão, ó.
O texto apresenta Peri, um índio, Peri como índio. Sobre o personagem, o trecho e as características da obra, constata-se que, bom, há uma valorização do índio, certo? Né? O texto valoriza, de forma a transformá-lo em um verdadeiro herói nacional. Gostei bastante dessa letra A. Normalmente você não gosta de marcar a letra A, né? Vamos ver as outras também. Né? Ó, B. Percebe-se toda a simplicidade do povo após a batalha que acomete todos da tribo. Não se fala aqui de simplicidade, está falando até aí da realeza de um Peri, né? Era um selvagem, mas era rei, aí regia pela força. C. Aponta a idealização da selva em detrimento da vida urbana e dos costumes burgueses. Aqui não se coloca a selva é superior agora à cidade, está fora. Classificada como inovadora para a época, começa a apresentar a visão da burguesia urbana. Bom, gente, aqui você não vê uma visão aí burguesa, urbana, necessariamente nesse texto. Letra E. Assemelha-se em forma, estrutura, estética e tema com o também romântico Gonçalves Dias. Importante alternativa. Gonçalves Dias, quem foram os grandes autores românticos no Brasil a falar do índio? Gonçalves Dias e o José de Alencar. Gonçalves Dias na poesia, nos seus versos. José de Alencar agora na prosa, nos romances, na longa narrativa. Então já não se assemelha nem em forma, nem estrutura, nem estética. Em temática até poderia ser. Portanto, resposta do exercício, efetivamente, vem a ser a letra A. Então, esta foi a sua questão de número 9. Valeu? Segue adiante. Trago para vocês agora a questão de número 4, né? Que traz um fragmento lá do Gil Vicente, escritor português, lá daquele humanismo português, saindo da Idade Média, vamos entrar quase na Renascença, ainda não, ainda no classicismo, então que está no meio termo, o Gil Vicente com seus altos. Aparece assim, alto da alma. Então agora uma alma que agora está procurando alívio, vai chegar até a igreja, né, o concílio de Santo Agostinho, São Jerônimo, grandes nomes, daí também ao anjo, a dois diabos, aí também, até uma história engraçadinha também, né? Então a alma vem e diz assim para o anjo, anjo que sois minha guarda, olhai por minha fraqueza terreal, de toda parte haja resguarda, que não arda a minha preciosa riqueza principal, cercai-me sempre ao redor, aí uma construção antiga, né, seria ao redor ou contemporaneamente, né? Porque vou muito temerosa de contenda. Né? Ó precioso defensor, meu favor, vossa espada luminosa me defenda, tende sempre mão em mim, porque em medo de empeçar e de cair, né? De tropeçar e cair. Bom, então olha só. O Teatro Vicentino coloca no centro da cena erros de ricos e pobres, nobres e plebeus, ora enaltecendo virtudes humanas, ora tematizando comportamentos condenáveis. Né? Considerando que Gil Vicente produziu peças de caráter moralizante, sempre ao final de um auto era aquela ideia de dar uma moral da história, né? O que mais? No fragmento da Alto da Alma, o autor. Vejam que normalmente essas peças eram encenadas, gente, no meio de um público, não havia um palco, né? Normalmente elas possuíam um acompanhamento musical, né? E sempre ao final uma espécie de moral da história, uma moral cristã, porque aliás estávamos na católica Península Ibérica, tá bom? Então o que nós vamos observar aqui, só pelo fragmento? O autor ridiculariza os velhos interessados por jovens, não tem nada a ver aqui, né? B. Denuncia agora os exploradores do povo, acho que também você não conseguiu ver isso, ver esse elemento no texto. Alegoriza a ganância dos velhos patriarcas, também não. Bom, evidencia a eterna disputa entre o bem e o mal. Opa, eu gostei dessa aí, vamos voltar daqui a pouquinho. Denuncia a hipocrisia das instituições cristãs, não, aqui a igreja é super acolhedora também ao longo da peça. Agora, é a resposta a letra D mesmo, porque você veja que é uma alma pedindo proteção do anjo, falando, olha, com você eu consigo, sem você eu vou tropeçar, vou cair. Aliás, é o que diziam, inclusive, os últimos versos do trecho separado. Então, a questão 4, a resposta vem a ser a letra D, tá bom? Segue adiante, vamos agora observar a questão 5. Ela veio com um errinho na escrita ali, na referência, falando que é de José de Alencar, mas não. Aqui nós vamos ter aqui a terceira estrofe do primeiro canto da principal obra escrita em língua portuguesa, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Né? Antigamente, escola, você tinha que saber decorado, aí pelo menos o primeiro canto, né, com vários e vários versos. Olha lá. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram.
Agora, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que inspirava os gregos, né? Que outro valor mais alto se levanta. Então está começando aqui a obra chamada Os Lusíadas, nesse primeiro canto. Então ele fala as armas e os barões acelerados da ocidental praia lusitana. Então em que Vasco da Gama se lança a conquista das Índias, aquela nova rota de navegação, feito de fato grandioso. Então é mais ou menos como se o Eulírico estivesse dizendo assim, olha, agora deixa lá o que Homero narrou na Ilíada da Odisseia para lado, deixa o que é história, veja aqui a literatura, né, do sábio grego e do troiano, as navegações grandes fizeram, depois Alexandre e Trajano, a fama das vitórias, também outros fatos históricos, daí você já cai aqui também na questão da mitologia, Netuno e Marte, porque os portugueses venceram Netuno, ou Poseidon, né, venceram aí o deus dos mares, a Marte, o deus da guerra também. E agora pare tudo isso, porque eu vou cantar um grande novo feito agora do povo lusitano. Então sempre nas epopeias você tinha exaltação de feitos grandiosos, tá bom? Bom, então agora veja lá. Luís Vaz e Camões, maior poeta de língua portuguesa, imortalizou por sua poesia as glórias do povo lusitano português, né? Com base na leitura do fragmento exibido, retirado do livro Os Lusíadas, o qual sinaliza uma espécie de glorificação, pode-se dizer que, letra A, o poeta deslegitima os reis e nobres guerreiros de Portugal. Não, ele está exaltando os reis e guerreiros de Portugal. B, o poeta grita contra a exaltação do passado greco-latino, uma vez que, bom, só a expressão ali, sozinha, estaria um tanto quanto aí polêmica, mas agora ele dá uma razão para isso. Ó, uma vez que, no momento, havia um assunto mais importante, as navegações portuguesas. Opa, daí sim. Bom, vamos ver as outras. Letra C. O poeta engrandece os reis que se empenharam na política expansionista da fé cristã, invocando o Deus absoluto. Não, veja que no texto há referências mais à mitologia grega do que agora à fé cristã. Tá? Letra D. O poeta enaltece os heróis que, sem participar da expansão do império destacaram-se em outros serviços da pátria. Não, ele está exaltando os heróis que foram dilatando agora as fronteiras do Império Português. Aí é exatamente o que diria na estrofe anterior, inclusive, lá dos Lusíadas. Bom, letra E. O poeta invoca o passado greco-latino, evidenciando a importância de se exaltar naquele momento as guerras Alexandre e Trajano. Não, ele falou, ó, cessem, pare por enquanto isso aí, porque eu tenho um assunto mais importante a ser tratado. Então, a resposta da questão vem a ser exatamente a letra B. Essa foi a sua questão 5 do seu simulado. Valeu? Segue adiante, dá uma olhadinha agora, trago para vocês agora a questão de número 6, em que aparece um texto bem curtinho, bem até fraquinho, falando sobre o arcadismo no Brasil, né? Seu contexto é marcado pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e, consequentemente, o êxodo rural. Então veja que o arcadismo, o neoclassicismo surge na Europa lá no século XVIII, né? Aquele contexto das ideias iluministas, também o enciclopedismo do Diderot, né? E ali depois já vai ter a primeira grande revolução industrial também na Inglaterra, então em que a realidade passa a ser aí agora iluminada pelas luzes da razão. Aí agora a arte que vem nesse turbilhão de mudanças vem a ser o arcadismo, ou também chamado de neoclassicismo estético, ali do século XVIII, tá bom? Bom, sobre o arcadismo e as características que compõem essa estética literária, pode-se afirmar que, letra A, o rebuscamento e a perspectiva dualista nos temas era a sua maior marca. Falso. Veja, uma arte que era rebuscada, ornamental, que trabalhava com elementos duais, com muitos jogos de oposições, era exatamente a estética que veio antes, que nós chamamos de barroco. Tá? O arcadismo procurou até ir contra um pouquinho a todos esses exageros, tá bom? Então a letra A está falsa. B. Havia como ideal a vida simples no campo e o pastoralismo, o pastorismo como convenção literária, certo? Os nossos árcades exaltavam aquela vida campestre, em contato com a natureza, né? A Arcádia, gente, era uma região lá na Grécia clássica, né? Aí habitada pelo deus Pan, os pastores de ovelhas, né? As musas e ninfas e todo mundo vivendo em contato, em harmonia consigo mesmo,
com os deuses e com a natureza. Então esse era o ideal de vida a ser celebrado pelos nossos árcades. A letra B pode ser. Bom, letra C. As antíteses e paradoxos do homem passaram a ser retratados nas obras. Isso aqui também vale mais para o barroco, não para o arcadismo. Bom, letra D. Partia do preceito de aproveitar o passado para contemplar a realidade. Não, exatamente o oposto. Os nossos árcades vão celebrar aquele princípio clássico, que é retomado agora, do carpe diem. Colha o dia, pois breve, muito breve é a vida. Né? Então, o que se vale é valorizar o momento presente. Falso. Letra E. A cidade era o ambiente ideal para viver, portanto, urbano era o tema. Não, era exatamente o fugere urban. Aí fuja da urbe, da cidade. Et quaerere, isso é, e procure um locus amoenus, um local ameno, um local aprazível, agradável. Então eles vão celebrar a vida no campo, a vida do campo, a vida para o campo. Poeta pastor, amada pastora, é aquela vida campestre, aquela vida bucólica, um tanto quanto idealizada. Resposta, então, da questão vem a ser a letra B, exatamente a exaltação desta vida campestre. Tá bom? Seguimos adiante, olha a questão 7, novamente falando sobre o romantismo, né? Como foi a questão 9, aparece assim, ó. O romantismo foi um movimento da classe artística que apareceu na Europa no século XVIII, no final, né? Ele se estendeu até meados do século XIX, influenciou a literatura, a pintura, a música. Caracterizou-se por forte oposição aos princípios do classicismo, mudando o foco dos temas. O romantismo, gente, é a valorização do eu, da liberdade de expressão, né? Agora, aí aquela liberdade de criação, a valorização dos sentimentos, né? Então essa foi a grande revolução estética que foi o romantismo, o triunfo do eu, a valorização dos sentimentos. Bom, vejamos agora o que aparece ali. Questão 7. Sobre os autores do romantismo e sobre as influências e origens europeias, né? É correto afirmar que, letra A, foram influenciados pelo iluminismo e pelos temas da antiguidade clássica. Não, isso é ver o que veio antes, que era exatamente os árcades. O romantismo vai se levantar até um pouco contra isso. Né? Bom, letra B, foram influenciados na Alemanha predominantemente por René Descartes. Não, gente, não, Descartes também vai influenciar lá para trás também, dentro do classicismo até o iluminismo, mas não necessariamente o romantismo. Bom, jovens escritores e artistas foram influenciados pelo iluminismo, em certo sentido sim, e pelos ideais da Revolução Francesa, certo? Romantismo e Revolução Francesa tem tudo a ver, né? Então, em 1789, começa um processo complexo na história chamada Revolução Francesa, que marca o que? A ascensão da burguesia do poder, marca que mais o triunfo dos pensamentos, dos ideais liberais, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então o romantismo foi uma espécie de uma consequência estética desses pressupostos apregoados aí pela Revolução Francesa. A letra C pode ser. Letra D. O romantismo surgiu na Itália para depois espalhar-se por diversos países. Não. A rigor, o romantismo começa lá na Alemanha, aí no final do século XVIII, lá com Goethe, né, com um movimento chamado Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, também se arrasta pela Europa, aí pela Inglaterra, né, e também depois o romantismo francês é que vai influenciar muito o romantismo brasileiro também, tá bom? Então, falso. Letra E. Os autores do romantismo utilizavam como base para a criação de obras o racionalismo? Não. Para eles, a razão era deixada em segundo plano. A emoção era mais importante, né? O racionalismo e o equilíbrio da poesia neoclássica. Não, eles são até anticlassicistas, os românticos. Então a resposta da questão, de fato, vem a ser a letra C. Influenciados pelo iluminismo, os ideais da Revolução Francesa. Então essa foi a sua questão de número 7, tá bom? Bom, agora podemos fazer a questão de número 10 aí para vocês, e aparece novamente um texto agora falando sobre o romantismo, né? Agora que é a expressão mais pura do artista, tudo aquilo que já, aliás, fomos comentando até na questão anterior. Agora eu trago para você já direto, agora a questão 10, que nos diz assim, ó, nos romances Senhora e Lucila, de José de Alencar, agora, Senhora e Lucila, né? José de Alencar denuncia uma sociedade burguesa que facilmente se corrompe. No entanto, o autor romântico se destitui do cargo de delator crítico nessas obras porque, veja, o romantismo atestava e legitimava os valores burgueses vigentes na sociedade, né? Mas também é comum nas obras românticas você ver algumas críticas. Nestas duas obras do José de Alencar, obras urbanas, há severas críticas ao casamento por interesse, à vida de aparências, à hipocrisia social. Mas
há ainda o triunfo do amor, o triunfo de valores um tanto quanto burgueses. Então, olha só, nessas obras ele se destitui do cargo de delator crítico, porque letra A, retrata as mulheres como seres ingênuos e inexperientes. Não, são mulheres até vividas, são mulheres que vão percebendo as agruras da vida. Bom, argumenta que os personagens são determinados pelo meio, não, isso é coisa do naturalismo que viria depois. Bom, determina que o desejo seja de martírio e sofrimento a quem se corrompe. Não, elas não se corrompem, elas têm até uma regeneração, sobretudo a Lúcia lá do Luciola. Bom, permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade por força do amor, certo, né? Vinga-se dos personagens ao atribuir finais infelizes, não, até em Senhora o final é feliz. Então a resposta do exercício vem a ser a letra D, tá bom? Então, essas foram as questões que resolvemos para você nesse simulado, ok? Sucesso a todos. Tchau, gente!